Existe uma profissão que todo mundo deveria ter e ninguém, absolutamente ninguém, falou disso na escola, na faculdade, na família, na empresa onde você atua. E eu vim aqui te contar sem rodeio a profissão que, se você não tiver, a sua carreira vai travar, vai estagnar, vai dar ruim. O seu bolso, a sua saúde mental, uma hora ou outra vai gritar. Então, chegue mais que eu vou revelar. Eu sou a Renata Cox, psicóloga e especialista em carreira. Seja muito bem-vindo ao BorogodôCast. Toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Se você é novo, já segue, já avalia o podcast, porque isso é super importante por aqui. Eu tô há 20 anos desenvolvendo profissionais, esse é o meu Borogodó, e eu vou te falar que não importa que momento da carreira você está. Talvez você seja um CEO, um diretor, um coordenador, gerente, talvez você seja até um empreendedor. Talvez você esteja começando agora a sua carreira, é um estagiário, não interessa. O fato é que se você não tiver essa profissão, vai dar ruim. Vai dar ruim porque as chances de você ter um trabalho que não tem nada a ver contigo, de se meter numa empresa com um gestor tóxico, de aceitar migalhinha do mundo corporativo, de ganhar muito menos daquilo que você merece, de ser um super profissional, mas que parece que ninguém tá vendo, de ser aquele profissional invisível, é enorme. A questão que não é falta de competência, é sim falta de consciência. A profissão que vai te ajudar a você realmente ter uma carreira borogodástica é ser pesquisador, ser cientista de si mesmo. Por essa você não esperava, né? Ninguém nos contou isso. O quanto a gente saber sobre nós é essencial. A gente estuda pra caramba. Eu sei que você é do meu time, que você emenda um curso no outro, que você tá lendo, que você é informado, né? Você quer sempre estar atualizado sobre sua área, seu segmento. Eu mesmo tô fazendo 3 cursos, gente. O desenvolvimento profissional aqui, ó, na veia, mas não adianta a gente ter todas as informações do mundo se a gente não é pesquisador e cientista de si mesmo, se a gente não investe em autoconhecimento. E veja bem, eu não tô falando aqui, pra gente estar bem alinhado, tá na mesma página, eu não tô falando aqui de autoconhecimento barato, eu não tô falando de coach de final de semana, não, eu sou psicóloga. Eu tô falando de outras questões. Sabe essa cebola? Se você está me vendo, não só me ouvindo, eu tô com uma cebola aqui na mão. A gente vai descascar essa cebola. Autoconhecimento é olhar para as infinitas camadas que tem aqui. Vai muito além do que qual é a minha qualidade e o que eu tenho que melhorar. Claro que isso sim, mas é só o começo da conversa. Precisamos identificar muito além disso, como por exemplo, os seus valores. Já falei isso aqui no podcast e olha, eu já atendi mais de 1000 profissionais individualmente. E eu posso contar nos dedos, 2, 3 profissionais que quando eu falei sobre esse tema, sabiam, tinham clareza, tinham uma visão de quais são os seus possíveis valores. E valores é o beabá, ou melhor, é as vogais do autoconhecimento. Sabemos muito pouco sobre nós e olha, não se culpe por isso. A universidade, os cursos, o mercado sempre faz a gente olhar para fora, para a concorrência, para o que o mercado está pedindo. Agora, quando a gente investe em olhar para nós, em identificar qual realmente é o meu potencial, quais são os meus talentos e qual é a minha sombra, porque todos nós temos a nossa luz e a nossa sombra. E quando a gente identifica isso, é infinitamente mais fácil a gente tomar decisões assertivas e a gente também aprender a se posicionar no mercado de trabalho, a você vender bem o seu peixe, a você até mesmo identificar o que faz sentido você investir em competências técnicas. Qual curso você realmente deve fazer? Olhar para o seu planejamento de carreira e pensar, putz, ele realmente tem a minha cara? Ou ele realmente foi influenciado por vozes, por opiniões alheias? O outro é o outro e você é você. Tem histórias, talentos, tem desejos, tem sonhos diferentes. E uma carreira borogodástica é uma carreira que esteja alinhada a quem você é, que esteja congruente àquilo que realmente você deseja e que respeite toda a sua trajetória, que também olhe para suas sombras, também olhe para aquilo que você precisa ou deveria lapidar. Todos nós somos uma
pedra preciosa. Mas vamos combinar que ninguém aqui é a última bolacha do pacote. Todos nós temos infinitas camadas a serem reconhecidas, olhadas e acolhidas. Acolhidas por você mesmo. E fazer esse mergulho interno, sem método, sem estratégia, sem ferramentas, é difícil pra caramba. O fato é que você fica lá lendo livros de autoconhecimento, fazendo uma coisinha ou outra que você viu pela internet e acaba ficando muito no raso. As pessoas se conhecem muito pouco. E é por isso que eu te convido a esse mergulho interno. E isso impacta diretamente nas suas decisões profissionais, inclusive no seu bolso. Afinal, se você não é um herdeiro, como a maioria de nós brasileiros, é através do seu trabalho que você vai conseguir sustentar e dar conforto, realizar sonhos seus e da sua família. Sendo cientista de você mesmo, sendo pesquisador de quem você consegue transformar os limões. E eu tô aqui com vários na minha mão, porque sim, a vida te dá limão de diferentes tamanhos, mas a vida sempre te dá desafios, obstáculos. Agora, como transformar todos esses desafios, essas dificuldades, essas pedras no caminho em algo que realmente não te trava? Não faça sua carreira estagnar, e sim que você ultrapasse todos esses obstáculos, que você transforme o limão numa caipirinha, um doce de limão, uma torta, ou até mesmo uma limonada. Eu fico com a caipirinha, ainda com um sambinha ali, entendeu? Mas fazer todo esse movimento, nós precisamos de inteligência emocional. E inteligência emocional se constrói a partir do autoconhecimento. Por exemplo, como que você gerencia um conflito? Como você se posiciona dentro do mundo do trabalho? Como você se coloca naquela reunião que você precisa vender o seu peixe dentro da companhia? Como você se diferencia ali dentro se você sabe muito pouco sobre você? Entender o que te dá energia, entender o que te drena, perceber como você performa melhor, identificar suas armadilhas emocionais, identificar o que te sabota, suas crenças, dar nome para como você se sente. Essa semana mesmo eu comecei um encontro com um cliente, perguntando para ele como ele se sentiu aquela semana. E ele me falou da reunião, de tudo que deu errado, do conflito, tudo que deu certo, das vitórias, mas ele não me contou do sentimento, da emoção. Ele não me trouxe essa palavra, porque ele mesmo não sabia. E é muito comum a gente viver nesse corre, viver fazendo e realizando, estar tão preocupado com a performance e não se olhar e não se perceber. Esses dias eu estava utilizando uma ferramenta que eu utilizo com os meus clientes, estava respondendo algumas questões e eu percebi o meu corpo diferente. Eu percebi que eu contraí a musculatura das minhas pernas, porque aquele tema ainda é delicado para mim. E eu identifiquei o quanto, numa conversa com um grupo de amigos, aquele assunto foi me dando um sono. Isso aconteceu mês passado. E olha, não era tarde, eu não estava cansada aquele dia, tinha dormido tudo super bem. Da onde que vinha aquele sono? Por que meu corpo estava reagindo daquela maneira? E eu fui investigar, eu fui ser cientista de mim mesmo, eu fui olhar para dentro. O que estava acontecendo que o meu corpo estava reagindo daquela forma? O nosso corpo dá sinais a gente que não percebe. O nosso corpo é super inteligente. Mas será que nós temos consciência sobre ele? Será que a gente tem essa conexão, essa questão sensorial? A maioria de nós não. Confesso que nesse âmbito eu sou uma aprendiz. Estou desenvolvendo consciência corporal. O ano passado foi o meu ano da saúde e eu investi muito nessa consciência corporal. E daí você pode estar se perguntando, Renata, como que eu faço isso na prática? Como ser cientista de mim mesmo? Como eu ser o pesquisador borogodástico dessa pessoa aqui? De mim? Eu vou te falar aqui alguns pontos importantes. Agora, antes, vamos lá. Se você chegou até aqui, você já está seguindo esse podcast, né? Se não, já aperta e gasta o seu dedo para você seguir e não perder nenhum episódio. Vamos lá, aspecto número 1 para você colocar em prática. Observe o seu dia a dia. O que te dá energia? O que te cansa, te drena, te esgota? Número 2, nomeie as emoções. Para de dizer, tô ok, tanto faz. Não, o que eu tô sentindo? O que o meu corpo tá me dizendo? Número 3, identifique padrões.
Em que lugares, com que pessoas, o que te gera conforto, o que te gera desconforto. Número 4, escreva. É muito interessante você registrar. Todos os meus clientes recebem 2 guias de planejamento, o planejamento anual e o planejamento mensal. No planejamento mensal, eles é fatiado, então toda semana eles têm perguntas para responder sobre como foi aquela semana. E isso ajuda muito a gente olhar para si e não simplesmente ir no botão automático. É um convite que eu faço semanalmente aos meus clientes e os resultados são incríveis. Escreva você também. E quando você começa a ser cientista de você mesmo, a vida fica mais fácil. Não porque os limões, os problemas acabaram, não, mas porque você consegue identificá-los e já tem ferramentas para conseguir fazer o teu doce de limão, a sua caipirinha, a sua limonada. Por isso que a vida fica mais leve, porque é através do autoconhecimento que a gente consegue gerenciar melhor as nossas emoções, gerenciar melhor a nossa carreira. Afinal, uma carreira borogodástica é uma carreira que tem a sua cara, que respeite a sua forma de ser, que seja autêntica. Então vamos parar de olhar só para fora e vamos olhar mais para dentro. A gente, enquanto sociedade, gasta muito tempo ali no celular olhando a vida dos outros. Pega um pouquinho esse tempo da bobeira, do caos, do momento fofoca, deixa eu olhar aqui, deixa eu dar uma fofocada, né, online, digitalmente. E olha para si, escreva, invista em você, tenha realmente suporte, toda uma metodologia, psicologia aplicada ao seu desenvolvimento profissional. Toda essa clareza vai te ajudar a você se posicionar melhor, a fazer escolhas melhores, a vender o seu peixe de uma maneira mais organizada. E isso impacta também no seu bolso. Se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo, Borogodó. Eu vou adorar saber que você é do grupo Supimpa, que fica até o fim. A gente se vê segunda que vem. Tchau, tchau!